Depois dessa, vamos caprichar aqui, né? Então, vamos iniciar logo os nossos trabalhos. Eu peço ao ministro Franklin Martins que venha ao púlpito para a sua fala. Enquanto ele estiver proferindo a sua palestra, nós teremos com as nossas recepcionistas a possibilidade de que os presentes encaminhem perguntas, que depois encaminharemos ao ministro Franklin Martins. E também teremos perguntas vindas dos nossos internautas que estão nos acompanhando e das redes sociais que estão conectadas conosco também nesse evento. E teremos, então, a presença do nosso jornalista Aldo Quiroga, que fará a seleção dessas perguntas e também as formulará ao final desse encontro. Então, eu vou chamar ao palco o ministro Franklin Martins. Tanta coisa que se eu não tirar do púlpito, cai. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer ao Alexandre Machado, meu amigo de muito tempo, ao Saad pelo convite. Eu não vou ficar citando nominalmente todos vocês aqui. Queria saber só se a Clarice Herzog está aí. Se não está... Mas está o Ivo. Então, eu sei que está o filho, o Ivo. Então, um abraço para ela, grande. Saad, se eu posso dar um conselho, você citou o Serra aqui, vamos fazer como disse o Lula, vamos começar a desencarnar, entende? Vamos olhar para frente. E para um sinal disso, eu queria dar um abraço especial ao meu amigo deputado Zé Aníbal, meu amigo de longuíssima data, período de clandestinidade, de exílio. Estamos em lados opostos hoje, mas continuamos mantendo uma relação de amizade, uma relação fraternal. E eu acho que isso é importante nesses momentos em que a gente sai de uma campanha que teve tanta tensão, momentos de fúria mesquinha, tudo isso, que a gente seja capaz de entender que conversando, se entendendo, é muito melhor do que prolongando, às vezes, disputas que têm a sua hora, mas que têm o seu momento de acabar também. Eu acho que o Brasil vive hoje um momento excelente no que diz respeito à liberdade de imprensa. Eu não acho que a liberdade de imprensa no Brasil está nem um pouco ameaçada. Nem um pouco ameaçada. É claro que viver implica riscos. Já dizia Guimarães Rosa, viver é perigoso. Mas eu aceito isso enquanto uma verdade genérica. Do ponto de vista da liberdade de imprensa no Brasil, eu não vejo absolutamente nada que ameaça a liberdade de imprensa. Ao contrário, gozamos de um momento excepcional de liberdade de imprensa. Isso não é mérito do governo, não, isso é mérito da sociedade, em primeiro lugar, que conquistou a duras penas uma compreensão profunda de que a liberdade de imprensa é algo absolutamente indispensável para o exercício da democracia e para a conquista de cidadania. Aprendemos a duras penas. Aprendemos debaixo de ditadura. Aprendemos debaixo de repressão. Aprendemos debaixo da supressão das liberdades civis, da perda de pessoas, do período da tortura, do autoritarismo. Mas isso deu uma convicção à sociedade brasileira de que a liberdade de imprensa é algo com o qual não se pode transigir. Ela tem de ser garantida pelo governo, a missão do governo é garantir a liberdade de imprensa. Eu, com muito orgulho, digo que faço parte, está terminando meu período, de um governo que garantiu a liberdade de imprensa o tempo todo, mesmo apanhando muito. Porque garantir a liberdade de imprensa num período onde a imprensa só te elogia, na época do pensamento único, quando o próprio presidente Fernando Henrique dizia que a imprensa estava até exagerando de tanto elogio, não desmerece ninguém, mas não houve tanta tentação, digamos assim. Neste governo, a imprensa, de um modo geral, teve uma posição muito crítica em relação ao governo, bateu o que quis, apurou o que quis, deixou de apurar o que quis, publicou o que quis, deixou de publicar o que não quis, problema nenhum.
liberdade de imprensa foi garantida? Liberdade de imprensa é basicamente a liberdade de imprimir. E, num sentido mais amplo, é a liberdade de divulgar, a partir das mídias eletrônicas. Ou seja, não há no Brasil nenhum tipo de obstáculo à liberdade de imprensa. Eu estava vendo aqui os cartazes, e tudo que se refere a Brasil é coisa do passado, a não ser algo que tem a ver com um poder judiciário, que eu pessoalmente sou contra. Poder judiciário não. O que existe de decisão que afeta a liberdade de imprensa, em geral, é no poder judiciário, em geral, inclusive, movido por processos que envolvem pessoas do poder judiciário ou do Ministério Público. Eu sou contra. Acho que os jornais devem publicar o que querem. Se está sob segredo de justiça, responde depois por isso, do ponto de vista jurídico. Então, eu acho que nós temos uma liberdade de imprensa no Brasil total. Agora, liberdade de imprensa quer dizer que a imprensa é livre. Não quer dizer necessariamente que a imprensa é boa. São coisas diferentes. A imprensa erra muito. Eu estou vendo aqui dezenas de jornalistas. Nós sabemos que a imprensa erra muito. Erra, muitas vezes, de boa fé, movida pelo afã de produzir uma informação a tempo útil, lutando contra o relógio, uma informação que muitas vezes se revela equivocada, limitada, falsas até, mas são erros de boa fé. Às vezes há erros também de manipulação, movido pelos interesses políticos, econômicos, ideológicos, etc., dos acionistas, proprietários dos órgãos de comunicação. Existem as duas coisas. Então existe o erro de boa fé. Existe o erro fruto de uma disposição. O leitor, que, a meu ver, é o maior crítico da imprensa que pode existir, o leitor sabe perfeitamente separar o que é um erro de boa-fé cometido no afã de informar e um erro cometido nesse processo de apuração, redação, divulgação, daquele que é fruto de uma manipulação. O leitor sabe separar exatamente essas coisas. Eu sempre digo, o mais severo crítico dos jornais, dos telejornais, dos radiojornais é o leitor. Ele pode não perceber certas coisas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, mas ele, se há uma coisa constante, enviesada, ele acabará percebendo e ele fará a crítica dele. E a crítica dele, de um modo geral, afeta a credibilidade daquele órgão. Eu costumo dizer que a imprensa é uma coisa assim, um pouco esquisita no seguinte sentido. A imprensa é um espaço público, mas ela é mediada por interesses privados. É um espaço público que nós, leitores, telespectadores, etc., recorremos querendo obter informação baseada em fatos, querendo obter debate público qualificado, querendo ter acesso à compreensão do mundo, querendo nos preparar para o exercício de cidadania, e é mais ou menos um contrato. Eu vou à imprensa, ou a esse órgão, ou àquele, porque eu acredito que, apesar dos interesses dos acionistas, interesses econômicos, políticos, ideológicos, aquilo permanece sendo, no fundamental, um espaço público. Eu tenho uma informação baseada em fatos, eu tenho um debate público qualificado, eu tenho uma busca de isenção, eu tenho uma busca de pluralismo. Quer dizer, isso é que sustenta esse contrato. Quando isso começa a ser rompido, ou seja, quando os interesses privados que fazem essa mediação prevalecem sobre o espaço público, o leitor perceberá. Demora mais, demora menos, mas o leitor perceberá. E aquilo que é o principal patrimônio da imprensa, que é a credibilidade, será afetado. Todos nós jornalistas sabemos disso. Todos nós jornalistas já vivemos momentos nos órgãos em que trabalhamos de maior credibilidade, de menor credibilidade, de crítica mais dura do leitor, telespectador, ouvinte, ou de entusiasmo, porque o cara sentia que aquele contrato estava sendo cumprido. Então, é como eu digo, liberdade de imprensa garante que a imprensa seja livre, não garante que a imprensa seja boa. Eu vejo algumas pessoas que reclamam,
mas o presidente Lula criticou a imprensa. E qual é o problema? Eu, sinceramente, não consigo ver nenhum problema do presidente Lula criticar tal ou qual jornal, tal ou qual revista, tal ou qual noticiário de televisão num determinado caso. Eu não vejo problema nenhum. A imprensa não está acima da crítica. Aliás, não está a imprensa, não está o Lula, não está o Serra, não está a Dilma, não está o Papa, não está o Alexandre, não estou eu, não estamos nenhum de nós. Nenhum de nós está acima da crítica. A imprensa ser criticada é normal, da mesma forma que é normal o presidente da República ser criticado, ou o presidente do Supremo ser criticado. A crítica é normal numa democracia. Não vamos querer que não haja liberdade de expressão para que a imprensa não seja criticada. Então isso é normal, é uma disputa política. Isso não afeta em nada a liberdade de imprensa, em absolutamente nada. Há pessoas que, diante das críticas, reagem como se isso diminuísse a imprensa. Eu, sinceramente, eu não acho que crítica diminui ninguém. Eu acho que crítica faz a gente crescer se a gente tem uma atitude madura diante da crítica. Ou seja, se a gente concorda ou não concorda, separa o que a gente avalia com uma crítica que tem fundamento de uma crítica que não tem fundamento e toca para frente. Todos nós crescemos com crítica na nossa vida pessoal, doméstica, profissional, as corporações, todo mundo cresce com a crítica. Eu acho que a imprensa cresce com a crítica também. Isso é parte da disputa política na sociedade. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão que eu acho que está incomodando muito a todos nós jornalistas. Nós estamos vivendo uma época de transição no modelo de imprensa em vigor há 200 anos. O modelo de imprensa que vigora desde o final do século XVIII no Brasil, desde o século XIX, é basicamente um modelo onde você tem um centro produtor de informação ativo, que produz informação, e entregava isso para uma massa passiva de consumidores de informação. Um centro ativo, produtor de informação. Uma massa passiva, consumidor de informação. No máximo, uma cartinha do leitor de vez em quando. Mas qual era o grau de interação entre os dois lados? Só a médio e longo prazo. A curto prazo não existia. É o que eu chamo a era do aquário. Ou seja, o aquário, ou seja, aquele lugar da redação onde está o comando da redação, na verdade comandava o conjunto do processo até embaixo. Nós estamos vivendo uma nova era. Está começando. Nós não sabemos todos os efeitos dela. É a era da rede. Ou seja, não existe mais um centro ativo produtor de informação e uma massa passiva. Hoje em dia, continua havendo um centro ativo, mas existem, no conjunto dos consumidores de informação, grupos que vão se formando, que questionam a informação, que têm uma atitude ativa diante da informação. Isso vale para leitores, isso vale para fontes. Muitas instituições começam, elas também, a interagir. E com isso se estabelece uma crítica à imprensa. E uma crítica de uma rapidez vertiginosa. Ou seja, muitas vezes saiu a notícia às 8 horas da manhã no jornal, ao meio-dia aquela notícia na internet já está, sendo criticada, questionada, avaliada. Eu vou dar 2 exemplos para vocês que mostram como esse processo é intenso, como ele é rápido e como que ele está mudando as condições em que se faz o jornalismo hoje em dia. Há uns 6, 7 meses atrás, posso estar um pouco enganado quanto ao tempo, o deputado Roberto Jefferson escreveu um artigo, acho que na Folha de São Paulo. E não me lembro sobre que assunto. Claro, espinafrando o governo, mas não me lembro qual era o assunto. No dia seguinte, ele foi obrigado a reconhecer que aquilo era um plágio. Por quê? Um leitor leu aquele artigo e disse, eu já li isso em algum lugar. Foi na internet, entrou no Google, reproduziu uma frase do artigo e apareceu como um artigo de outra pessoa, que já tinha escrito atrás. Então, ele fez a apuração em questão de minutos. E ele fez a divulgação logo em seguida, porque ele tinha um blog, caiu na blogosfera, começou. No dia seguinte, Roberto José fez desculpa. Tinha sido induzido ao erro por um assessor. Vou dar outro exemplo para vocês. Campanha eleitoral agora. O episódio da bolinha de papel. Independente do que a gente acha ou que não acha, mas o fato é o seguinte,
A TV Globo bota uma matéria de 7 minutos com uma tese que em outra época seria irrecusável. Não, houve um segundo objeto, atingiu nesse momento, consultou um especialista, um perito, botou aquilo, está aí. No dia seguinte de manhã, na internet, tinham pessoas que já tinham copiado aquele arquivo de vídeo, decomposto em quadros, e dito onde está a trajetória desse segundo objeto que não aparece. Isso aqui é o reflexo de uma outra coisa que aparece aqui. E isso teve um enorme impacto na campanha. Pode ser que tenha havido um segundo objeto, sim, mas ali não apareceu. Pode ser que alguém... Não, apareceu. Eu acho que teve um segundo objeto. Sim, mas repara só, estabeleceu-se imediatamente uma avaliação, um questionamento sobre uma informação que em outra época seria absoluta. Isso quer dizer o quê? O professor da universidade lá que pegou, fez frame a frame, decompôs aquilo, ele questionou, qualificou aquela informação, jogou na internet, criticou aquela informação. E aquilo produziu uma situação nova. Então, nós estamos vivendo uma situação onde nós, jornalistas, não estamos mais no Olimpo. Nós, jornalistas, o nosso trabalho é submetido à crítica de forma quase instantânea. Evidentemente, nós reagimos a isso. Num primeiro momento, a reação é de desconforto, até porque, de um modo geral, a internet é extremamente agressiva, selvagem, muitas vezes desrespeitosa nos comentários que faz. Isso gera um clima de constrangimento pessoal e de embaraço. É desagradável. Também não é um privilégio da internet, também tem órgãos de imprensa que fazem isso. Mas na internet isso é feito à vontade, por causa do anonimato, muitas vezes. Mas reparem só, nós estamos vivendo essa transformação. Nós vamos ter que nos adaptar a fazer um outro tipo de jornalista. Eu, pessoalmente, acho que o jornalismo vai crescer por isso. Nós, jornalistas, poderíamos fazer um trabalho melhor. Se nós conseguirmos entender que isso obriga a gente a melhorar, e não que isso é um inimigo que precisa ser abatido. Não, isso é uma crítica ao nosso trabalho. Se nós nos adaptarmos a isso, entendermos que hoje em dia tem um aquário que fiscaliza o jornalista de cima, mas tem uma massa de consumidores que acompanha o jornalista embaixo e que também critica. Se nós fizermos isso, eu acho que nós faremos jornais, telejornais, radiojornais melhores, e como profissionais, os jornalistas farão um trabalho melhor. Isso veio para ficar. Isso não é algo que é fruto do mal ou fruto de uma articulação mesmo. Não, isso é um dado da realidade. A digitalização e a internet produziram uma mudança nas condições de produção das informações e de qualificação das informações. E isso é muito bom para o jornalismo. Sabe por que é muito bom para o jornalismo? Porque ele é muito bom para o leitor. O leitor terá mais filtros, o leitor terá mais questionamento, e os jornalistas serão obrigados a se basear mais em fatos e fazer uma informação melhor. Essa não é a única transformação. Me arranjava um copo d'água? Essa não é a única transformação, porque está passando a imprensa, passará a imprensa nos próximos anos, em virtude da digitalização e da internet. Uma segunda informação, uma segunda consequência extremamente importante, vocês estão vendo, eu sou muito otimista, é de que nós teremos muito mais imprensa do que nós temos hoje. A digitalização e a internet, no que significa imprensa, elas querem dizer mais, não menos. Por quê? Porque a digitalização e a internet, primeiro, derrubam os custos de produção fortemente. Um jornal que for feito numa tela eletrônica, for apresentado numa tela eletrônica, ele custará em torno de 1/3 do jornal que é feito em papel hoje em dia. Nós sabemos disso perfeitamente, quem trabalha em jornal. 2/3 dos custos de produção de um jornal impresso tem a ver com papel, distribuição e administração decorrente disso. Isso quer dizer que nós vamos ter uma oportunidade
de que nós tenhamos novamente mais órgãos de imprensa que foram acabando no processo de concentração, devido ao vertiginoso aumento dos custos de produção que ocorreu da década de 60, 70 para cá. Eu não sei aqui em São Paulo, eu sou carioca. Quando eu era garoto, tinha uns 20, 25 jornais no Rio. Hoje em dia tem uns 3. E olha lá. Esses 20, 25 jornais expressavam muitas vezes até um público partidarizado e um jornal partidarizado num sentido mais amplo. Às vezes era o UDN não lacerdista, o outro era da UDN lacerdista, o outro era do trabalhismo, o outro era de jornais que não tinham grandes definições, mas repara só, você tinha 20, 25 jornais. Isso foi desaparecendo. Naquela época, um jornal que vendia 30 mil se mantinha. Depois de um certo tempo, ele tinha que vender 150 mil para se segurar. Foi desaparecendo. O processo de digitalização e a internet, ou seja, a possibilidade de digitalizar e com isso baratear custos e transmitir e distribuir aquilo para a internet, barateia enormemente os custos de produção. Eu acho que existe a possibilidade, posso ser ingênuo, de que os tempos heróicos do jornalismo possam voltar. Não que vão dominar, mas eles vão existir. Aquele tempo heróico que eu digo era o jornal que se fundava, se agrupava, se definia em torno da personalidade do seu editor-chefe, do secretário de redação, ou seja, daqueles jornalistas de longa data, de grupos de jornalistas, entende, que iam se fundando. Isso já vem ocorrendo em outros lugares do mundo. Você já tem em certos lugares do mundo isso ocorrendo. Isso é um processo retilíneo? Não, vai ter idas e vindas, mas é um processo de extraordinária riqueza. Estou falando de jornal impresso. Isso vale para a televisão também. Os custos de produção com a digitalização na televisão caem brutalmente. Não precisa mais fita, vai parar de precisar satélite para uma série de coisas, diminui pessoal, você aplica melhor nas atividades fim, entende? Vai diminuir bastante. As emissoras que já se digitalizaram e são de ponta têm custos muito menores no Brasil do que as editoras que continuam ainda no modelo antigo ou numa transição lenta, digamos assim. Isso significa o quê? Vai se abrir uma possibilidade, entende, de entrada de novos atores, novos players nesse processo. Isso tudo coincide, e aí eu entro na última questão, com o processo de convergência de mídias que nós estamos assistindo. O processo de convergência de mídia é um processo inelutável. Não é um plano diabólico de ninguém. É a vida, é a economia, é a mudança das bases tecnológicas. Vamos supor que isso aqui é uma televisão portátil. Ela recebe um sinal de televisão por uma tecnologia 3G, 4G ou qualquer sucedâneo, e eu assisto televisão recebendo um sinal gratuitamente. Um sinal aberto de televisão. Radiodifusão aqui. Vamos supor agora que isso aqui é um celular. Eu vou receber, através de uma outra tecnologia, eu posso receber um sinal de TV fechado, emitido por uma companhia telefônica ou por uma TV fechada, que é um sinal que pode ser gratuito ou não. Depende do modelo de negócio. Em princípio será pago se for uma TV por assinatura, mas pode ser gratuito se ela conseguir financiar isso de outra forma. É evidente que não vão andar com 2 aparelhinhos. Todo mundo vai andar com um só. É evidente que em casa todo mundo vai ter um aparelho só. Isso quer dizer o seguinte: na mesma plataforma nós vamos estar recebendo algo que vem das telecomunicações e algo que vem da radiodifusão. Esse processo ninguém segura. O que é preciso fazer? É preciso fazer uma pactuação. Se não tiver pactuação, não é preciso ser nenhum Sherlock para descobrir que as telecomunicações vão atropelar a radiodifusão, passando por cima dela, a imagem que eu uso, como uma jamanta. No ano passado, a radiodifusão faturou no Brasil, no seu todo, em torno de 13 bilhões. O ano passado, as telecomunicações faturaram no Brasil como um todo 180 bilhões. É 13 ou 14 vezes mais. Essa é a proporção. Se não tiver uma pactuação, se deixa para o mercado, é evidente que as telecomunicações passam por cima. O governo tem dito reiteradamente: nós temos sensibilidade
para a situação específica da radiodifusão. Por quê? Porque a radiodifusão entrega um sinal aberto, gratuito, a todo o país. E isso num país onde diminuiu muita pobreza, mas ainda tem muita pobreza, é importantíssimo em termos sociais. Então tem que se criar um ambiente de pactuação. Mas para isso é preciso sentar para discutir. Ninguém vai criar um ambiente de pactuação sem sentar para discutir. Então o governo tem feito um grande esforço, eu pessoalmente tenho feito um grande esforço, para mostrar o seguinte: chegou a hora do entendimento, chegou a hora da conversa, não dá para cada um ir para o seu lado. E essa conversa, isso para o governo é essencial. Ela se dá num debate público aberto e transparente. Não é um acerto nos gabinetes. É um debate público aberto e transparente, do qual participa toda a sociedade. Porque isso interessa a toda a sociedade. Isso não é uma questão só de um ajuste entre atores econômicos, porque isso tem a ver, como sabemos nós muito bem, com a oferta da informação, com a pluralidade, com a qualificação do debate público, portanto, com o exercício da cidadania, além de ter a ver com o fato de se criar uma economia digital forte, capaz de que o Brasil, na sociedade de informação e de conhecimento, seja capaz de preservar a sua identidade e explorar as suas singularidades. Então, para isso é preciso sentar para discutir. Vamos discutir? Não tem a menor dúvida de que vamos discutir. É impossível não discutir. Se nós entendermos isso, para discutir, nós precisamos, como eu falei outro dia, encarar a realidade e fazer com que os nossos fantasmas continuem no melhor lugar para eles, que é o sótão das nossas cabeças, das nossas experiências. Se nós ficarmos botando os fantasmas na frente da discussão, essa discussão vai ficar toda travada e atravancada. Então nós precisamos tirar os fantasmas. Eu digo, o fantasma mais garboso é o de que a liberdade de imprensa está ameaçada. A liberdade de imprensa não está ameaçada no Brasil, coisa nenhuma. Vamos entender o seguinte: nós temos que entrar nesse debate. Bota os fantasmas do lado, não dá para botar de uma vez, mas começa a botar e entende o seguinte: esse debate é importante para todo mundo, é importante para a radiodifusão, é importante para as telecomunicações, é importante para a sociedade, é importante para os profissionais de imprensa. Porque o que é que esse debate coloca? A possibilidade de superar riscos de maior concentração, porque existe, a possibilidade de nós acertarmos o passo com o nosso déficit para trás. É escandaloso, deputado Zé Aníbal, é escandaloso que 22 anos depois da aprovação da Constituição não tenha sido objeto de lei nenhum dos artigos do capítulo das comunicações, a não ser aquele que fala do capital estrangeiro, no momento em que interessou alguns grupos de comunicação poder receber um aporte de capital estrangeiro lá de fora. Ora, produção regional, produção independente, produção nacional, nada disso foi regulamentado. Complementaridade entre público, estatal e privado nas telecomunicações não foi regulamentado. Eu acho o seguinte: se nós achamos que isso é um erro, vamos tirar da Constituição. Não precisamos de produção regional, não precisamos de produção nacional de cota, não precisamos de produção independente. Complementaridade para quê? Mas vamos tirar, porque a hipocrisia é a pior coisa que pode ocorrer na vida de uma pessoa e na vida de um país. Mas estou seguro que todos nós achamos que isso deve estar lá. Então, vamos fazer. Então, reparem só, nós temos a possibilidade de conjurar riscos, nós temos a possibilidade de resolver um déficit que nós temos, e nós temos, em terceiro lugar, a possibilidade de multiplicar extraordinariamente a oferta de informação, a oferta de produtos culturais, a oferta de entretenimento, a oferta de videogame para a garotada, cinema. Nós temos uma possibilidade extraordinária porque essas plataformas barateiam o custo e permitem acesso rápido e fácil, desde que isso seja regulado. Se não for regulado, não tem como. Agora, para ser regulado, parece que mas isso ataca a liberdade de imprensa. É gozado. Em todas as democracias do mundo existe regulação. Em todas. Uns regulam mais de um jeito, outros regulam mais de outro, mas todos regulam evitando a concentração excessiva. Todos estimulam a concorrência.
Todos estabelecem certos princípios que devem ser observados de pluralismo, equilíbrio, respeito à privacidade, respeito ao menor. Todos, à exceção dos Estados Unidos, estimulam a produção nacional e a produção regional. Os Estados Unidos não precisam, porque tem o maior mercado de entretenimento do mundo, se segura sem qualquer tipo de processão. Entende? E todos, e os Estados Unidos em específico também, estabelecem que a produção independente tem que estar presente nas grades das televisões, dos rádios, etc. Então, lá, ninguém acha que isso é um atentado à liberdade. Por que não é? Porque não se faz a priori, não é uma censura. Não pode botar isso. Você publica o que você quiser, divulga o que você quiser. Agora, se, por exemplo, existe uma determinação, uma lei, que diz que você tem que ter 4 horas de produção regional, de programação regional, se você não cumpre isso, é uma obrigação. Você tem uma concessão, você tem que cumprir. Você vai ser multado, você vai ser criticado, você vai ser penalizado de alguma forma e tem que cumprir as obrigações. A não ser que nós achamos que o bom é o faroeste. O faroeste é o mercado e a vitória do mais forte. E a vitória do mais forte, eu já disse o que é. 13 a 14 vezes. Então é o seguinte, eu acho que nós estamos com uma oportunidade extraordinária. Alexandre, eu não acho que a liberdade de imprensa no Brasil está ameaçada. Eu li as perguntas que vocês fizeram aqui. Não está ameaçada, não. O que nós temos, se nós formos capazes de mudar o enfoque, em vez de ter um olhar receoso, travadão, de que a liberdade de imprensa está ameaçada, então não vamos mexer em nada. Não. É olhar para frente e dizer, nós temos oportunidades extraordinárias de onde tem liberdade de imprensa, ter mais liberdade de imprensa. Onde tem informação, ter mais informação. Onde tem oferta de produtos culturais, ter mais oferta de produto cultural. Onde tem integração nacional, tem integração nacional sem asfixia das culturas regionais. Em suma, é fazer algo que faça com que o Brasil entre de fato na sociedade da informação e do conhecimento. Porque nós não vamos entrar desse jeito, não, todo travado, todo... Ou nós olhamos para o futuro com entusiasmo, com energia, e vemos o seguinte, como que vamos aproveitar essa oportunidade, ainda mais no momento onde estamos formando um mercado interno de massa gigantesco, grandioso, que antes não tinha opinião, que antes era também passivo, que antes não colocava os seus desejos, os seus interesses na pauta de cada um de nós, seja na informação, seja no conhecimento, etc. Se nós entendemos que tudo isso está chegando junto, nós vamos olhar e dizer, nós temos um tremendo desafio pela frente. Temos que sentar para discutir, temos que conversar, temos que produzir, e é rápido, não vai ser rápido. Não uma coisa que cai do céu, é um processo. Mas é algo que eu queria chamar todos os senhores, que o governo tem procurado chamar todos os atores. Nós não estamos mais naquela época do Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães dizia o seguinte, almoço do PFL que eu não for, não existe. Nós não estamos mais numa época que o cara disser discussão, entende, de regulação e discussão de convergência que eu não for, não existe. Existirá. Porque não depende da pessoa ir, da outra ficar de fora, depende do processo objetivo. Sejam capazes de olhar para frente. O tempo do Antônio Carlos Magalhães passou. O que existe é o tempo da classe C chegando. É o tempo do Brasil tendo uma presença maior no mundo. É o tempo de uma demanda cultural crescente. É o tempo de uma necessidade de pluralismo, de multiplicação de fontes de informação. Esse é o tempo que está chegando. Então, Alexandre, liberdade de imprensa não tem problema. Nós é que precisamos abrir a nossa cabeça para as extraordinárias possibilidades que estão chegando e que dependem de nós. Elas não são mecânicas, dependem de nós. Para nós sermos capazes de também, nesse plano, fazer com que o Brasil entre no rol dos países desenvolvidos e seja capaz, ele mesmo, entende, de ditar os seus rumos nessa área. Obrigado. Agradeço ao ministro Franklin Martins. Relembro aos nossos participantes do seminário que podem encaminhar questões. Nós temos as nossas recepcionistas prontas para receber as suas questões. Eu já vejo ali o jornalista Etevaldo Siqueira fazendo a sua própria questão. E eu queria, antes que elas chegassem aqui, fazer a minha questão, né? Porque nós que somos jornalistas sabemos o que significa a expressão ruído de comunicação.
O ruído de comunicação é um dos dramas de quem quer se comunicar corretamente. A sua palestra é uma palestra de uma pessoa que venera o jornalismo e a liberdade, não é? E que é uma pessoa que tem até uma herança familiar de luta pela democracia e pela liberdade de imprensa. No entanto, muitas manifestações que lhe foram atribuídas e muitas ações ligadas ao governo trabalham num sentido diferente da sua exposição, ou são entendidas como tal, não é? Eu acho que ficou bem explicada na sua fala aquela frase que a discussão será feita em clima de entendimento ou de enfrentamento. Ou seja, se é que eu entendi corretamente, você diz que é inelutável a questão de se encarar esse problema. Mas eu gostaria do seu comentário a respeito dessa frase, que ela acaba tendo um significado que por vezes é entendido de outra forma. Além disso, eu pediria também os seus comentários a respeito do surgimento de muitas conferências, como a Confecom, e de algumas atividades e algumas propostas, ainda no primeiro mandato do governo Lula, em torno da possibilidade da criação de conselhos, que seriam de alguma forma reguladores, e que soaram em algumas áreas da sociedade como formas de tentativa de controle da opinião. Alexandre, como eu tinha certeza de que essa pergunta ia surgir, eu trouxe, e vou cansá-los um pouco, o texto do meu pronunciamento no Seminário Internacional, que deu motivo, com todo respeito à Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo botar na primeira página que eu tinha dito, num tom quase arrogante, como vai haver controle, ou regulação, não me dizendo exatamente a palavra, com consenso ou sem consenso. Eu falei lá exatamente o que eu falei aqui. Exatamente. Um dos grandes problemas é que a gente lê jornal e nós temos o hábito de acreditar nos jornais. Às vezes nós não colocamos em dúvida os jornais. Então eu vou ler o que eu falei e que deu motivo à Folha de São Paulo para dizer isso. Com todo respeito, hein, Sérgio? Não estou querendo polemizar aqui. Vai muitas outras coisas e tal. Aí eu digo, o governo federal, ao trabalhar para produzir um anteprojeto de marco regulatório, vê esse processo como um processo de discussão pública, aberta, transparente, que não é rápida, é complexo o assunto, são sensíveis os problemas, as reivindicações são grandes, os ressentimentos e os preconceitos monumentais de tudo que é lado. Os fantasmas passeiam por aí, arrastando corrente, e muitas vezes impedindo que a gente ouça o que tem de ouvir. Isso só se dissolve, da questão dos fantasmas, um debate público, aberto e transparente. Eu acho que a nossa sociedade, apesar de alguns momentos de enorme tensão, de fúrias mesquinhas, é uma sociedade com uma grande vocação para o entendimento, para a discussão, para o debate, para acertar posições. E eu acho que esse debate, se nós formos capazes de nos livrarmos dos fantasmas e não deixarmos os fantasmas comandar as nossas ações, nós conseguiremos produzir um clima de entendimento e avançaremos muito. Isso interessa à sociedade. Essa discussão tem que ser travada frente a frente com a sociedade, porque isso interessa à sociedade. Isso não é uma discussão apenas sobre economia, sobre uma repartição de áreas ou cruzamento de áreas entre grupos econômicos e setores. Isso diz respeito à comunicação, diz respeito à democracia, à criação de oportunidades, a uma sociedade plural de informação e conhecimento, a participação política, a produção cultural, e para isso a sociedade deve participar diretamente disso. E esse deve ser o pano do fundo em cima do qual se assentam as opções que o país terá de fazer. Digo em seguida aqui, o governo está discutindo, eu quero até pegar o trecho, aqui na frente eu vou dizer. Eu queria dizer aos senhores o seguinte, os fantasmas não podem comandar o processo. E aí vai vir o trecho que prestou-se a dizer que vai ser com consenso ou sem consenso e bota para quebrar. Os fantasmas não podem comandar o processo. Se comandarem, nós perderemos uma grande oportunidade. Se comandarem, nós não criaremos um ambiente de entendimento, mas perseveraremos num ambiente de confrontação. Isso não é bom para ninguém. Vamos nos desarmar, não da defesa dos interesses de cada grupo, evidente, de cada setor. Eles continuarão defendendo, mas vamos nos desarmar. Nenhum setor,
nem o grupo, e aí é o que foi, tem o poder de interditar essa discussão. A discussão está na mesa, está na agenda, ela terá de ser feita, ela pode ser feita ou num clima de entendimento ou num clima de enfrentamento. Eu acho que é muito melhor fazer num clima de entendimento. Isso foi dado como uma agressão. Sinceramente, não consigo entender. Mas vamos em frente, que atrás vem gente. Segunda questão. Então não é um ruído de comunicação. Me desculpe com todo respeito, é um defeito de apuração. Não é um ruído de comunicação. Comunicação, eu fiz certinho. Agora, se resolveram botar no papel outra coisa, antigamente os jornais tinham mais filtros. E nós fazíamos um jornalismo melhor. Eu vou dizer, eu fiquei chateadíssimo com isso. Não foi isso que eu falei, o que saiu. E por que saiu? Porque as pessoas botam qualquer coisa, porque no fundo é o seguinte: eu acho que é isso que estão querendo de mim. O cara senta lá e escreve, acho que é isso. Não é isso que estão querendo. Tem que ver o que o leitor está querendo, o que o leitor está precisando. Porque o problema principal não foi com o Franklin Martins, não. O problema principal é com o leitor, que teve uma informação equivocada. Tudo bem, passando em frente. Conselho de Comunicação. Eu vou dizer o seguinte, tem uma expressão aí, controle social da mídia. Eu sou inteiramente contra a expressão controle social da mídia. Inteiramente contra. Não estou dizendo isso hoje aqui, não. Eu disse isso o tempo todo, mas disse isso na Conferência Nacional de Comunicação, na Comissão de Organização, disse às entidades sociais, essa expressão de vocês é confusa. Se vocês estão querendo com isso dizer o seguinte, queremos debater a imprensa, nós queremos discutir, tudo bem. Se vocês estão querendo, a priori, dizer o que pode ou o que não pode publicar, isso é censura, o governo não aceita isso de jeito nenhum. E não falei isso escondidinho com eles, não. Falei na frente também das entidades empresariais. Mulher, eu acho que você não estava lá ainda pela ANER, mas sabem todas as entidades empresariais disso. E disse mais, o governo não votará a favor de nenhuma proposta, nenhuma, que use a expressão controle social da mídia, porque nós achamos que ela é ambígua. Ela se presta a uma interpretação de algo que nós achamos que é bom e não tem problema nenhum e ajuda a imprensa, que é você debater, criticar a imprensa, avaliar. Isso é um dever, a sociedade tem o direito disso. E outra coisa, quer dizer, não, eu estou querendo botar a mão lá dentro da redação para dizer o que faz. Isso não pode botar. Então, nós fomos claríssimos com isso. Aí depois, a Confecom aprovou o controle social da mídia. Eu quero ver qual a proposta. Foi um discurso. Olha, a verdade é essa. Muitas entidades empresariais entraram ali, olhando para trás, para o passado, todas travadas, etc. Eu entendo, da mesma forma que muitas entidades sociais entraram naquele processo, basicamente querendo protestar, porque também não acreditavam no entendimento. Só que de lá para cá evoluiu. Vou dizer, a única proposta aprovada na Confecom, foi por um descuido, que fala em controle social da mídia, diz respeito ao seguinte: criação de um código de condutas dos jornalistas que funcione como controle social da mídia. Eu acho confuso, mas é evidente que isso não é censura. Podem pegar lá as 700 e tantas resoluções. No entanto, o que foi apresentado? É um ruído de comunicação? Não. É má vontade só da imprensa? Não. Eu acho que tem uma coisa mais profunda. O Brasil ficou sem discutir comunicação por 40 anos. A lei de comunicações, o código que rege a radiodifusão, meus amigos, é de 1962. Não tinha TV a cores, não tinha satélite. No Brasil tinha mais televizinho do que televisão. Para os mais jovens, aí o televizinho era o cara que ia assistir televisão de pidão na casa do vizinho. E o Brasil mudou extraordinariamente, o mundo é outro, o nosso código é de 62. Então é evidente que nós temos que ter uma discussão séria sobre esse assunto, mas não tivemos. E quando começa a discussão, todo mundo vem com os seus fantasmas. Vão querer controlar a imprensa, a mídia, e não vão dizer o que eu quero publicar é a ditadura. Às vezes é o seguinte, vão querer que entre em outros grupos, eu não quero que entre em outros grupos, porque como está bom para mim. Ou já está ruim assim, imagina se entrar outro. Da parte das entidades sociais, existe um negócio, eu vou ajustar contas com aquele pessoal. Então é um processo complexo. O governo tem jogado como um grande mobilizador, um grande indutor da discussão, e apanha dos dois lados, é normal. Até porque, eu não tenho dúvida, sem nenhuma bravata, sem nenhuma coisa assim, esse processo é inelutável. Esse processo é inelutável. Mas não vamos vê-lo como uma coisa ruim. Se nós entrarmos com energia, com espírito positivo, ele é inelutável e é altamente estimulante, porque ele pode melhorar muito
a qualidade da nossa indústria de informação, a indústria do conhecimento, a indústria cultural, as ofertas. Nós temos possibilidades extraordinárias. Mas tem que deixar os fantasmas no sótão. Quando a gente fica só nos fantasmas, a gente não vê a vida. Não vê que uma criança brincando é uma coisa extraordinária, não vê um pôr do sol. A gente não vê a vida como ela é, a gente está com os fantasmas. Se a gente deixar os fantasmas de lado, vai ser bom para todos nós e para o Brasil. Ministro, a jornalista Maria Lídia Flandoli, da TV Gazeta, nossa grande amiga, dirige a seguinte questão. Dizer que regular a oferta de comunicação oferecerá mais liberdade de imprensa parece falacioso. Ou se tem liberdade ou não se tem liberdade. Liberdade não é valor relativo, assim como chove ou não chove, diz a Maria Lídia. Eu discordo. Eu acho que regular ajuda a ter mais liberdade, porque é o seguinte, ajuda a ter mais gente no pedaço. Em vez de ser liberdade para um grupo, para um segmento, para poucos, passa a ter para mais gente. Se você, ao regular, estiver diminuindo o que existe, tudo bem, mas você não estará diminuindo o que existe, você estará aumentando o que existe. Você acha que nós temos uma grande pulverização de grupos de comunicação no Brasil? É um profissional, você sabe que não, é altamente concentrado. Isso não é bom para o país. Como é que vai fazer isso? Por decreto? Não, você tem que criar um ambiente onde a competição possa se estabelecer, onde não possam haver práticas lesivas à concorrência. Entende? Então tem que fazer isso ao mesmo tempo, onde tenha que se cumprir a Constituição. Eu não entendo por que a gente acha que a Constituição, nesses artigos, não precisa ser objeto de lei e, a partir daí, ser aplicada. Por que nós não temos que ter produção regional? Por que nós não temos que ter produção nacional? Por que não temos que ter produção independente? Por que nós não temos que observar princípios, que eu sei que você observa no seu trabalho, princípios gerais de equilíbrio, respeito à privacidade, proteção ao menor, não permitir estímulo à discriminação. Coisas gerais que existem em todos os países democráticos do mundo. Vamos deixar os fantasmas de lado, Maria Lídia. Maria Lídia, eu não tenho o microfone aí. Me desculpa. Você quer mandar outra questão? A gente formula. Eu tenho aqui uma manifestação do jornalista Sérgio Dávila, que será nosso debatedor na mesa em seguida, que diz o seguinte: caro ministro, como ainda não há controle social da mídia, a imprensa é livre até para errar. Se a Folha de fato errou no episódio citado pelo senhor, convido-o a escrever ao jornal ou nos dar uma entrevista que duplicaremos com igual destaque. Sérgio Dávila. Tudo bem, eu já até acertei com o Fernando Rodrigues que eu vou fazer isso. Ótimo. Eu tenho uma questão aqui do jornalista Etevaldo Siqueira, que, como todos conhecem aqui, muito ligado à questão das telecomunicações, e ele faz uma questão que não é para o seu ministério, mas que é dirigida ao governo. Por que o Ministério das Comunicações está alijado das grandes mudanças de sua própria área, em coisas como a volta da Telebrás, o PNBL e a nova lei de comunicação eletrônica? Etevaldo, você está me metendo uma fria aqui, pô. Mas eu diria o seguinte: eu vou contornar a sua pergunta para uma questão de delicadeza também, mas vou responder o que eu acho que é a essência dela. Eu acho que o Ministério das Comunicações no Brasil, eu estou saindo do governo, não vou ficar no governo, não estou disputando nada com ninguém. O Ministério das Comunicações precisa ser refundado no Brasil. Precisa se passar com o Ministério das Comunicações, grosso modo, o que se passou com o Ministério das Minas e Energia no primeiro mandato do presidente Lula. Se no primeiro mandato do presidente Lula não se tivesse refundado o Ministério, dado ao Ministério de Minas e Energia a condição de planejar, de acompanhar, de estudar, de elaborar política pública, entende? E, de fato, comandar esse processo, nós teríamos tido uma sucessão de apagões. Por quê? Não haveria tranquilidade jurídica, não haveria segurança econômica para que fossem investir em grandes investimentos de hidrelétrica no país. Então era necessário fazer isso, se fez. Bom, eu acho que o Ministério das Comunicações está vivendo um momento semelhante. Ele tem de ser refundado. Ele tem de voltar
ou de passar a ser, um centro formulador de uma política nacional de comunicação que entre nesses assuntos que nós estamos discutindo. É o que você falou, banda larga tem que entrar nisso, tem que discutir a regulação das comunicações eletrônicas, tem que discutir esses assuntos todos, porque se nós não tivermos no governo um centro que formule e comande esse processo, nós desperdiçaremos essa oportunidade que não voltará, ela vai embora. Então é um desafio para o país. Entende? Eu acho que nós estamos devendo, com toda a sinceridade, eu acho que o governo Lula ficou devendo nessa área. Ministro, nós temos o jornalista Aldo Quiroga, que está acompanhando pela internet as perguntas que vêm de quem nos acompanha pelo nosso site e também pelo portal Terra, no Terra TV. E o Aldo vai formular também uma questão desses internautas. Aldo. Ministro, a gente tem aqui a Tata Rodrigues, pelo Twitter, em relação à sua frase, dizendo que quando os interesses privados prevalecem sobre o interesse público, o leitor percebe a diferença. Ela questiona até que ponto os leitores de fato têm essa capacidade no Brasil. Olha, a minha experiência de jornalista, eu acredito que todos os jornalistas aqui sabem que percebe. Pode ser lento, mas ele acaba percebendo. Isso se manifesta como? Perde assinante, ou perde audiência. Olha, eu não estou querendo citar números aqui, mas vamos ver a audiência e a circulação, nós veremos queda. Entende? Então, o leitor percebe. Agora, não quer dizer o seguinte, 100% dos leitores, não. É um processo complexo. Tem leitores, às vezes, que precisam ser alimentados com a dose diária de fel e com o coquetel de ressentimento ao qual eles foram acostumados. Tudo bem. Mas, sinceramente, eu sou meio poliano, eu sou ingênuo. Mas eu acho que, de um modo geral, a sociedade encontra soluções para esses problemas. E a solução que ela encontra, em modo geral, é mandar esses recados para as redações dos jornais, dos telejornais, etc., que são absorvidos. Às vezes não é. Às vezes tem um cara no aquário que não absorve. Aí um belo dia esse cara cai. Entende? Acontece alguma coisa, porque são absorvidos. Você não sabe disso, Alexandre? Todos nós sabemos disso. Por quê? Porque, no fundo, eu dizendo... Estão batendo na nossa porta e dizendo uma coisa, não está bom, tem que mudar. Você sabe o que é um bom jornal? Como é o nome da menina que fez a pergunta? Senhora, não sei. Ela é uma moça... Bom, não, a idade não precisa, pelo amor de Deus. Tata Rodrigues. Hã? Tata Rodrigues. Bom, eu queria dizer o seguinte, o que é um bom jornal para qualquer leitor, para qualquer um de nós? Um bom jornal é aquele que você confia na informação que ele te entrega. Você vê isenção ou busca de isenção. Isenção, eu vejo às vezes muitos blogs dizendo não existe isenção. Claro que não existe isenção, mas existe a busca da isenção. Não existe a felicidade, mas existe a busca da felicidade. Não é porque a gente é capaz de alcançar a felicidade 24 horas por dia, todos os dias da vida, que nós vamos dizer, eu quero ser infeliz. Não, eu quero ser feliz. Eu busco a felicidade. A gente busca a isenção. Então, eu quero um jornal que me dê informações baseadas em fatos. E que eu vá compreendendo que isso é verdade. Que me dê um debate público qualificado, plural. Por que eu preciso sempre ligar uma rádio e os comentaristas têm sempre a mesma opinião, todo mundo? Será que o dono ali tem medo de uma opinião diferente aparecer ali e o mundo vir abaixo? E jornal, revista, televisão, tem outra coisa, que infelizmente eu não vejo nos nossos jornais, revistas e televisões outro dia. Os órgãos de comunicação têm que surpreender o leitor, o telespectador, ouvinte, todo dia. Tem que ter uma coisa que não está no contrato. Aí você diz, pô, mas que coisa legal, que foto extraordinária, que artigo inteligente, isso aqui me fez pensar. Ou que reportagem, o cara foi lá para o interior e fez uma coisa. Aquilo que não está no teu contrato, mas você diz, me deram isso a mais. Isso fideliza um jornal, um telejornal, uma rádio, etc. Agora, hoje em dia, você só é surpreendido pela repetição de padrões. É impressionante. Você não tem novidade. Qualquer um de nós, aqui estamos muito velhos, muitos de nós. O que é a vida sem novidade? O que é a vida sem coisas que nos surpreendam? É uma chatice. O que é um jornal, um telejornal, um radiojornal sem novidade? Uma chatice. Por que eu vou pagar por uma chatice? Então o leitor, o telespectador ouvinte, percebe, critica. É demorado, é um processo complexo, mas que se acelerou muito com a chegada da internet.
Uma outra pergunta aqui, ministro. Só uma última pergunta, Alexandre. O Robson Dias, da Bahia, ele é advogado, mandou através do chat do site da TV Cultura. Como é que se comporta a imprensa na França, Itália, Inglaterra e Espanha em relação à organização dessa regulação e se é possível aplicar essa experiência ao Brasil? Olha, todos os países, vamos separar uma coisa. Uma coisa é regulação de comunicações eletrônicas, outra coisa é regulação de papel. Entende? Regulação de papel, na maioria dos países, não existe. Entende? O que existe é legislação que garanta direito de resposta, é legislação que garanta reparação ao agravo numa proporção ao que o agravo foi feito. Entende? Isso existe para a imprensa escrita. Por que na imprensa escrita? O proprietário está botando o dinheiro dele, fazendo... Né? Já no caso das comunicações eletrônicas, que são concessões públicas em todos esses países, porque são concessões de um espectro que é público e finito, então há opções, vou dar para você, uma licitação, evidentemente, não é um ato de arbítrio, vou dar para você e não para você, quer dizer, então é algo finito? Em todos esses países há regulação. Como é que reagem? Olha, muito variado, muito variado. Portugal, por exemplo, eles começaram reagindo de uma forma brutal. 5 anos depois, acham que a regulação fez muito bem, até para os jornais, porque lá no caso do Portugal, inclui os jornais da imprensa escrita. É um dos poucos casos. Mas eles acham muito bom porque ajudou a estabelecer critérios, códigos de conduta, uma série de coisas. Porque no primeiro momento, o que acontecia? Entrava-se com um pedido de resposta, era processado na entidade de regulação, e se recorria à justiça. Quem perdeu, recorria à justiça. Não, eu não aceito. Mas quando a justiça começou a confirmar 95% das decisões, todo mundo viu que abreviava, era mais rápido, abria um terreno de entendimento e de conciliação, que era importante. Ou seja, todo mundo lucrou com isso. Entende? Na maioria dos países, a regulação não fica interferindo no dia a dia. Muitas vezes a punição é o seguinte, vamos dizer, houve um desequilíbrio na cobertura, vamos dizer, houve uma cobertura racista em relação aos árabes, etc. O que muitas vezes se faz? É o seguinte, faz uma advertência que aquela televisão é obrigada a publicar no mesmo horário do que teve, ou seja, o órgão regulador percebeu que houve isso, adverte, etc. Os telespectadores tomam conhecimento, já ficam também mais alertas, etc. Então, de um modo geral, sempre tem uma tensão. Olha, se nós pudermos, qualquer um de nós, ninguém quer regulação. Pega um casal, o cara quer regulação na mulher, não quer regulação no homem, ou vice-versa. Sempre quer querendo regular o outro, não assim. Mas não dá, né? Não dá. Regulação tem que ser para todo mundo, então é normal. Ministro, infelizmente nosso tempo se esgota e eu queria fazer só uma última questão que decorre até da sua manifestação de que não pretende continuar no próximo governo. Através de uma pergunta do Anderson Scardelli, que é do Comunique-se. O senhor sente falta de atuar na imprensa? Deixa eu desencarnar antes para responder depois. Valeu, muito obrigado a todos vocês. Agradeço muito ao ministro Franklin Martins, que teve a gentileza de participar do nosso seminário com seus comentários e infelizmente nós temos que seguir adiante porque os nossos compromissos com ele e com os demais debatedores devem continuar. Obrigado, ministro. Enquanto o ministro se despede, ele vai atender a imprensa que está aguardando por ele. Eu já peço à jornalista Mônica Teixeira que já se aproxime aqui do palco, já está ela aqui. E eu peço um aplauso para a Mônica Teixeira, que será a mediadora do próximo painel. Se senta no centro.